Queridos e amados irmãos, pastor Davi Bueno, vamos para o tópico 2 da nossa lição. Hoje estamos estudando a lição de número 4, o poder das palavras, pedras que edificam e não ferem. Lições essa da revista da nossa editora Betel. E estamos estudando sobre Neemias restaurando muros, reconstruindo vidas e renovando propósitos. E essa lição tem como seu comentarista Bispo Samuel Ferreira. Você que está chegando pela primeira vez no nosso canal, conheça o nosso canal, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe. Isso é importante para nós, pois o YouTube, ele entende que o nosso trabalho tem relevância e com isso alcançaremos mais pessoas através da propagação do Evangelho. Estamos também passando por aqui para agradecer a Deus e a todos que têm se inscrevido no nosso canal. Chegamos aos primeiros 1000 inscritos e eu quero agradecer a você que tem se inscrevido. Você também faz parte deste trabalho. Deus abençoe a sua vida de uma forma abundante, meu irmão. Vamos para o tópico de número 2, superando ataques verbais. A Bíblia traz muitas passagens em que os filhos de Deus tiveram que lidar com fortes oposições, seja no Antigo Testamento ou no Novo Testamento. Os relatos de milagres e fé acontecem em meio a guerras, problemas familiares, crises econômicas, perdas e outras situações adversas. E aqui nós vamos ver alguns exemplos, né? Então, precisamos entender que antes de qualquer grande vitória, sempre haverá, como nós falamos na semana passada, vozes contrárias. Nós iremos nos deparar com palavras negativas, palavras pessimistas. Existem pessoas que mesmo não tendo uma maneira como nos acusar, como nos derrubar, como nos parar, então existem pessoas que vão fazer o quê? Vão inventar, vão nos difamar, vão nos caluniar, e o único intuito é esse, é parar-nos de fazer a obra de Deus. Infelizmente, nós vamos ver aqui, dentro desses tópicos propostos, que existem levantes de todos os meios, né? A gente vai ver aqui primeiro sobre Davi, que enfrentou oposição na família. Então, muitas das vezes nós encontramos oposição até mesmo no meio da família, aonde pessoas da própria família acabam tendo inveja e se levantam contra nós. E não é só Davi. Aqui, Bispo Samuel Ferreira também vai falar sobre José, que também enfrentou um problema seríssimo em meio à família. E ele vai falar também sobre Isaac, que foi afrontado pelos pastores de Gerar. E aí eu quero aproveitar e quero estender essa questão de Isaac e dizer que muitas das vezes nós somos afrontados até mesmo dentro do templo, em meio àqueles que se dizem irmãos na fé. Nós também somos afrontados. Muitas das vezes nós achamos que as perseguições concernentes nossa fé, elas vão acontecer do lado de fora, mas não, elas acontecem do lado de dentro, no templo. Porque eu sempre costumo dizer que o povo no mundo não está preocupado com o que nós estamos fazendo do lado de dentro. Mas muitas das vezes uma pessoa que se preocupa e que tem inveja é justamente uma pessoa que está dentro do templo. Eu vou te dar aqui um exemplo, não se escandalize com o que eu vou dizer, mas eu me deparei com pessoas que seguem outra cultura, outra religião, pessoas, eu vou dar um exemplo aqui, que seguem um candomblé e que nós temos amizade. Sabe que nós temos amizade, que seguem a Umbanda, e a gente tem uma certa amizade, um certo respeito, a gente conversa entre essas pessoas. Tem algumas pessoas que a gente até conversa e
e mostra o lado nosso da fé, e a pessoa mostra o lado dele e com muito respeito, e a gente, não vou nem dizer discute, mas a gente verbaliza o assunto para edificação, para crescimento, sabe? E eu me lembro que alguma dessas pessoas, quando eu falei que eu estava com um canal no YouTube, e eu estava lá no começo, a pessoa na hora puxou do celular e falou: sério, você está com um canal de mensagem e reflexão bíblica? Fala aí como é que está escrito que eu quero me inscrever. E se inscreveu automaticamente. Já outras pessoas que se dizem ser irmãos, que se dizem ser cristãos, que comungam da ceia junto com você, a hora que eu falei, eu estou com um canal lá no YouTube, eu pude ver o desânimo, sabe? Eu pude ver no rosto da pessoa a frustração, voltado para uma inveja, de que a pessoa não estava contente com aquilo, e na mesma hora a pessoa cortou a conversa e falou: depois eu dou uma olhada lá e eu tenho que ir. Então, infelizmente, muitas das vezes nós somos surpreendidos e nos decepcionamos mais, infelizmente, com pessoas que estão dentro do templo, e eu não estou generalizando, mas eu estou dizendo que isso acontece, do que com pessoas que estão do lado de fora. Então vamos lá, primeiro aí, Davi enfrentou oposição na família. Antes de enfrentar Golias no vale de Elá, Davi precisou lidar com a oposição de seu irmão. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: por que descestes aqui? E a quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que descestes para ver a peleja. Foram palavras duras ditas diante dos soldados ali presentes. O rapaz poderia ter ido embora, ferido pelas palavras de Eliabe, seu irmão. Mas em vez disso, Davi desviou-se dele para outro e falou a mesma coisa. E aprendemos com isso a não entrar em discussões desnecessárias e nem permitir que os ataques nos façam sair da rota que Deus traçou para a nossa vida. O cristão deve desviar-se da fúria dos ataques de seus adversários e seguir em frente. Então nós precisamos, sabe, não nos surpreender que diante de irmãos, diante de pessoas, da família, nós vamos ouvir uma palavra negativa, uma palavra pessimista, uma palavra que venha com o intuito de querer nos desencorajar. Mas nós precisamos, sabe, nos desviar de tais palavras. E precisamos entender que muitas das vezes, se perto de nós existem pessoas que vão querer nos colocar para baixo, Deus colocará pessoas que estão longe de nós para nos trazer uma palavra de ânimo. Nesse texto aqui, antes de enfrentar Golias, Davi, ele enfrentou o seu próprio irmão. Como nós já lemos aqui, Eliabe disse em outras palavras: você não tem capacidade para isso. E às vezes, sabe, a oposição, ela vem justamente de quem está perto. Então, sabe, olha, é um conselho que eu dou: não permita que vozes familiares silenciem o chamado de Deus na sua vida. Outros sim, não permita que vozes de pessoas que se assentam no templo perto de você e que comungam da ceia com você, através de palavras negativas, te tire do propósito de Deus e faça com que você pare no meio do caminho. Mas erga a tua cabeça, continue caminhando e entenda que outras pessoas passaram por essa mesma situação, e se eles não foram isentos disso, nós também não iremos ser. Mas a palavra de Deus, ela continua nos afirmando que maior é o que está conosco do que aqueles que estão com estes que se levantam com palavras negativas, de calúnias e difamações, se nós permanecermos de cabeça erguida, joelhos no chão e firmes no propósito de Deus.
Tópico 2.2. José enfrentou calúnia e descaso. José, ainda bem jovem, sofreu com a ira, e a calúnia de seus irmãos, que o venderam aos midianitas. Gênesis 37. Os midianitas, por sua vez, o venderam a Potifar, oficial e comandante da guarda de Faraó, por não ter correspondido ao assédio da mulher de Potifar. Foi acusado por ela de tentativa de estupro e por isso preso sem direito à defesa. José ficou anos preso injustamente. Então isso aqui já é algo que acontecia, desde o passado. Vemos sua angústia em Gênesis 40:14. Após interpretar os sonhos do padeiro e do copeiro, também presos, ele faz um pedido dramático ao copeiro: lembra-te de mim quando te for bem, e rogo-te que sejas bondoso para comigo, e rogo-te que uses comigo de compaixão, e que faças menção de mim a Faraó, e faze-me sair desta casa. Mesmo depois das injustiças que passou, José não perdeu a fé e se manteve firme, até que Deus mudou a situação e fez dele governador de toda a terra do Egito. Não é fácil enfrentar o que José enfrentou. Foi vendido pelos irmãos, traído e vendido pelos irmãos, caluniado por uma mulher. E por causa da calúnia levantada, diz o texto que ele foi preso. E só sabe o que é isso quem passou por isso. Só sabe o que significa isso quem vivenciou isso. Mas ele nos dá um exemplo, uma lição que deve ficar guardada para todos nós, que em meio a tudo isto, diz o texto, que ele não perdeu a sua fé e se manteve firme, até que Deus mudou a situação e fez dele governador, ou seja, até que Deus o exaltou e o abençoou. Porque quando a gente é fiel, Deus, ele, no momento certo, nos exalta e faz com que todos saibam que verdadeiramente, o que verdadeiramente aconteceu. Mas aquele que usa de difamação, de calúnia, como nós já falamos, este colherá, sem dúvida, aquilo que plantou. Pois foi isso que nós já lemos aqui neste dia. Então José foi rejeitado pelos irmãos, vendido, caluniado injustamente, mas mesmo diante das palavras mentirosas, não perdeu a sua identidade. Então, palavras mentirosas não anulam, como eu sempre digo nos shorts, as promessas de Deus. Deus, ele sustenta quem permanece fiel, mesmo sendo mal interpretado. Então, se você se deparou com esse vídeo e você tem vivenciado essas coisas, permaneça de pé, erga a tua cabeça e permita que Deus te justifique, que Deus te exalte e que Deus abençoe e mostre a todos que Ele verdadeiramente te justificou. Vamos aqui então para o tópico 2.3, para nós encerrarmos esse segundo vídeo, que diz que Isaac foi afrontado pelos pastores de Gerar. Isaac cavou poços na região de Berseba, ao sul de Israel, em terra que lhes pertencia por herança, porque Abraão, seu pai, as havia comprado e também cavado poços ali. Depois de Isaac e seus ajudantes encontraram água, os beduínos da região contenderam com ele, dizendo que aquela água lhes pertencia. Gênesis 26:20. Isaac então chamou o poço de Ezeque, que significa no original contenda, e surpreendentemente abriu mão dele. Indo para outro local, cavaram um novo poço e voltaram a encontrar água. Mas os beduínos se aproximaram e exigiram aquele poço também. Isaac chamou o poço de Sitna, que significa no original ódio, e abriu mão dele. A contenda e o ódio
aqui não partiram de Isaque, mas de seus opositores. E por que Isaque abriu mão tão facilmente dos poços? Porque sabia que a bênção não estava no poço, a bênção estava sobre a vida. Onde ele cavou, ele achou água. Então, não adianta. A gente entende que a contenda e o ódio e as palavras pessimistas e negativas, elas podem se levantar, mas isso não é o que nos define. O que nos define é a nossa vida com Deus. E quando nós temos vida com Deus, acredite, aonde você colocar as suas mãos e a planta dos teus pés, Deus, ele te dará por herança. Ele te abençoará. E quem se levanta contra você, em juízo será julgado pelo Deus eterno. E não adianta, como eu disse, colherá aquilo que estiver plantando e será amaldiçoado pelas próprias palavras pronunciadas por sua boca. O texto mostra-nos que Isaque cavava poços e os inimigos tomavam. Havia discussão, afronta e pressão, mas Isaque não brigou. Perseverou até encontrar um lugar de paz. Então, nem toda afronta precisa de resposta. Algumas precisam de posicionamento. Porque o que você vai fazer concernente à difamação? O que você vai fazer concernente à calúnia? De que adianta você querer tanto se justificar, se muitas das vezes as pessoas com quem você vai se justificar são pessoas que querem o seu mal, que querem ver você frustrado? Então, o mais viável é entregar tudo nas mãos de Deus, porque quem permanece em Deus não perde tempo com discussões, mas este avança em propósito. Pense nisso. Deus abençoe os irmãos, espero ter sido útil para você nesta segunda parte, segundo tópico dessa lição.